Bom dia, e aí como estão? Meu nono ano, nunca mais a gente se viu, saudade de todo mundo. Na verdade, nós vamos continuar falando sobre a minha querida e amada genética, tá certo? E o que é exatamente essa genética? É o estudo dos genes, de sua transmissão para gerações futuras. Então, quando a gente fala de genética, a gente está falando da transferência de características de um indivíduo para outro ao longo das gerações. E aí, como é que isso acontece? O nosso DNA, que é a base da genética, a gente recebe de nossos pais, que receberam de seus pais, que receberam de seus pais, e aí todas as características de um indivíduo, elas estão contidas nesse DNA. Se eu não souber a cor dos olhos de uma pessoa, mas se eu analisar o DNA da pessoa, eu descubro a cor dos olhos dela. Então, como o DNA ele é passado de geração para geração, então essas características também são passadas para outras gerações. É por isso que às vezes acontece, por exemplo, um casal de pessoas brancas e nascer nesse casal uma criança com uma cor mais escura, ser negro. Por quê? Se a gente for analisar o DNA dessa criança, ela teve um bisavô, um tataravó que era negro. Então, a genética, ela estuda justamente isso, essa transferência de características por as gerações. A genética ela é dividida em dois grupos. Eu tenho a genética clássica, que é a genética do meu querido amigo Mendel, que vai de 1856 a 1865. Então, Mendel ele é o precursor, é ele quem dá o pontapé inicial quando a gente fala de genética, certo? A gente considera ele até como o pai da genética, porque se não fosse Mendel, com seu primeiro estudo, não se teria ninguém assim, para ter essa curiosidade de entender por que, por exemplo, o que ele utilizou para a análise dele foram ervilhas. Entender por que as ervilhas lisas sendo cruzadas com ervilhas rugosas, dava ervilhas lisas. E aí, como se explica isso? Então, Mendel é quem começa a analisar essa genética, a tentar entender o porquê dessas características serem passadas de pai para filho e, na época dele, de planta para planta, porque foi o que ele estudou e nós vamos ver com detalhes, tá certo? E temos a genética moderna, que é a genética de Watson e Crick, em 1953. Ele já tem uma visão um pouco mais diferenciada a respeito da genética, tá certo? Mas nós vamos conhecê-las. Genética, como o próprio nome já diz, ela tem um ponto inicial, que é o gene, ou seja, o DNA de uma pessoa, a carga genética. E aí, na minha genética clássica, ela é conhecida como a unidade fundamental da hereditariedade. Por quê? Porque é nela que a gente encontra todas as características de um indivíduo. É por isso que nos filmes aí de suspense, de acordo com mortes e entre outras situações, é colhido o DNA do que eles encontram. Por quê? Porque a partir do DNA eu conheço todo o histórico de uma pessoa. Eu sei a cor dos olhos, eu sei a cor do cabelo, eu sei a cor da pele, eu sei a altura, eu sei o tipo sanguíneo. No gene, no meu DNA, está lá contido toda a informação que alguém precisa saber de outra pessoa dentro desses conceitos em termos de características. E a genética moderna diz que o gene é um pedaço de DNA que codifica uma proteína. Por que codifica uma proteína? Porque a partir da transcrição do DNA para um pedaço de RNA, eu tenho a formação de proteínas. Nós vamos conhecer também, tá certo? Não precisa se assustar agora. DNA, ou ADN, só que ele é muito mais conhecido como DNA, quer dizer ácido desoxirribonucleico. É essa palavra bem grandona, essa palavra estranha, que agora lembrei-me de Vitória, né? Vitória disse que gosta de estudar porque ela aprende umas palavras estranhas, então pronto. Quando a gente fala de DNA, a gente está falando do ácido desoxirribonucleico, tá certo? É um código químico ou genético responsável por armazenar todas as informações de um ser vivo. Como eu já disse anteriormente, é no DNA que está todo o histórico de uma pessoa.
Tudo que você precisa saber a respeito dessa pessoa em características em corpo, você encontra no DNA de uma pessoa. O DNA localiza-se no núcleo celular, mais precisamente nos cromossomos. Então, no cromossomo, eu vou ter o meu DNA. E ele vai estar em todas as células. Então, toda célula do meu corpo tem DNA, tem cromossomo presente. Por quê? Porque é ele quem dá a formação para outras características. Por exemplo, a formação da nossa pele, ela se dá a partir de cromossomos. E aí, a partir de células próprias para a formação de pele. Então, em todo o nosso corpo, toda célula, a célula do meu cabelo, a célula das minhas unhas, a célula da minha pele, as células do meu coração, toda célula tem cromossomo, toda célula tem DNA, certo? O DNA é formado por uma dupla hélice expirada, apresentando 4 bases nitrogenadas. São a adenina, guanina, timina e citosina. E elas são ligadas por pontos de hidrogênio, certo? Esse H, como a gente já viu lá em química, significa hidrogênio. Então, são as pontes de hidrogênio que fazem a união entre essas 4 bases nitrogenadas. São palavras estranhas, mas que vocês vão precisar conhecer. Adenina, guanina, timina e citosina. Elas se unem fazendo uma conexão para justamente formar a hélice. E o que seria esse gene? O gene não é o cromossomo por completo, certo? O gene é somente um pedacinho desse cromossomo que eu preciso para identificar as características que eu preciso de um determinado indivíduo. E aí, qual é o pedaço desse cromossomo que eu preciso? A transcrição, ou seja, a sequência que eu preciso, ela vai sempre do 5'3 ou 3'5, que aí é um código genético, que ele vai ser formado por as bases nitrogenadas, como vocês estão vendo aí. Aqui, ó. Citosina, citosina, timina, adenina, guanina, timina. Então, cada ser humano, cada ser, ele vai ter um código genético específico dele. É por isso que quando a gente não sabe quem matou fulano e a gente colhe o DNA, ele não tem erro. Porque cada ser humano tem um código específico dele. Por exemplo, a questão também de paternidade. Quando não sabe quem é o pai de uma criança, o que é que faz? O teste de DNA, exatamente, porque o teste de DNA, ele não existe falha no teste de DNA, a não ser que seja falso, né? Mas se ele não for falso, ele vai ser muito e muito certeiro. Ele vai dizer realmente, porque o que acontece? É feito um pareamento, é feita uma comparação entre o DNA do pai e a comparação do DNA do filho. E aí a comparação entre eles vai ver que existe como se fosse um pareamento entre esses códigos genéticos. E aí não tem erro, é pai e acabou. Se é neném a bordo e vai ter que assumir. Esse é o meu cromossomo. Certo? Quando eu falo de cromossomo, eu estou falando de tudo isso aqui. Tudo isso aqui. E esse cromossomo, ele é formado principalmente por o quê? Por o meu DNA. E o que é o DNA? São essas fitas que formam em formato de dupla hélice, como se fosse uma espiral de um caderno, por exemplo, certo? E aí a base principal é justamente o meu DNA, que ele tem mais ou menos uns 10 metros de DNA. Ele vai se unir as minhas proteínas, certo? Formando isso aqui. E isso aqui é o que a gente chama de cromatina. Cada bolinha dessa a gente chama de cromatina. E o que é essa cromatina? É a união do DNA mais proteína, tá certo? Isso aqui é o cariotipo de uma pessoa, de um ser humano. Esse é o cariótipo, ou seja, os 23 pares de cromossomos que cada indivíduo tem, tá certo? Esses 23 pares de cromossomos são formados da seguinte forma, deixa eu explicar. Até aqui o meu 22, até aqui eu tenho o que a gente chama de células somáticas. O que são células somáticas? São células que dão origem às outras partes do corpo. Vão dar origem à pele, vão dar origem aos olhos, vão dar origem aos tecidos, vão dar origem aos órgãos, vão dar origem aos cabelos,
as unhas, ele quem vai formar o indivíduo. Essas células, esses cromossomos até o meu 22 são o que a gente chama de células somáticas. O meu cromossomo X e Y, o meu cromossomo X e Y são as que a gente chama de células genitoras, certo? Elas que vão dizer se o meu bebê é masculino ou feminino. Elas são as células sexuais. Então, eu tenho células somáticas até o pareamento 22 e células aqui sexuais. Ela quem vai definir se o bebê é masculino ou feminino. Como acontece essa definição? Se esses dois cromossomos finais do pareamento forem 2X, eu vou ter uma menina. Se o meu pareamento for um X e um Y, eu tenho um menino, certo? Então, até o 22, células somáticas, células X e Y são células sexuais, beleza? E aí, X, X, menina, X, Y, menino, ok? O que seriam esses cromossomos? São células somáticas humanas e existem 23 pares de cromossomos, ou seja, 46 em cada célula. E aí você pode dizer, por que 46, professora, se só tinha 23? Por quê? Na união das células do pai e da mãe, vem 23 do pai, 23 da mãe, e eles vão se unir, formando os 46 cromossomos que tem na célula de cada indivíduo. No nosso corpo, todas as células do nosso corpo são formadas por células que a gente chama ela de diploide, 2 N's. Por quê? Porque são células que apresentam 46 cromossomos. As células que dão origem, por exemplo, a outros seres, por exemplo, no caso da mulher, os ovários, ovário não, perdão que agora eu fui longe, não é o ovário, mas o óvulo, nas células os óvulos da mulher, eles têm 23 cromossomos. Os espermatozoides do homem têm 23 cromossomos. São as únicas células do corpo humano que só têm 23 cromossomos. Os espermatozoides no homem e os óvulos na mulher. Todas as outras células do corpo humano apresentam 46 cromossomos e por isso são chamadas de diploide, ou seja, 2 N's, 46 cromossomos, certo? Cada um tem um par homólogo. O que significa homólogo? Iguais entre si, juntos formam par de origem paterna e materna, exatamente. Por que são cromossomos iguais? Se você viu lá no slide anterior, olha aqui, eu tenho pareamentos iguais, ó, tá vendo? Mesmo tamanho, tanto esse aqui, tanto esse quanto esse, todos eles são iguaizinhos. Então, homólogo significa cromossomos iguais, ó, estão vendo? Eles são iguais. Então, eles vão receber outro cromossomo igualzinho a ele. Se ele receber um cromossomo diferente, eu posso ter o que a gente chama de uma mutação genética, tá certo? Mas a gente vai ver lá na frente isso. Então, esse é o que a gente chama de cromossomos homólogos, ou seja, cromossomos iguais. Por que eles precisam ser iguais? Vou mostrar a vocês. Porque eles precisam, eu preciso unir cromossomos, por exemplo, cromossomos que vão dar origem às células do cabelo. Então, eu tenho que unir as células, os cromossomos de cabelo do pai e da mãe, para que os dois juntos produzam o cabelo. Então, eu não posso ter um pareamento de cromossomos diferentes. Eles precisam ser iguais, eles precisam ser homólogos. E aí a gente tem outras características, digamos assim, outras classificações. Gene, que é justamente um pedaço, um fragmento do meu DNA. Eu não pego o DNA todo para fazer análise, eu pego somente um pedacinho dele, que é o que a gente vai chamar de gene. E aí, a partir dele, eu tenho tudo que eu preciso de informação de um ser humano, de um indivíduo. Ser humano, mas eu tô falando do ser humano, mas eu posso ser qualquer outro tipo de ser, tá certo? Todo ser, ele é formado de DNA.
E o genoma, que é o conjunto de genes de uma espécie. Então, o genoma é justamente isso aqui. Isso é um genoma. É a quantidade de cromossomos de um indivíduo, a formação de cada um dos seres. Transcrição. Lembra que eu falei lá atrás a respeito das proteínas? Muito bem. As proteínas elas são formadas a partir do que a gente chama de transcrição do RNA. O que é essa transcrição? O DNA, dele é pego um pedacinho dele, a partir dele, formando o que a gente chama de RNA. Por que RNA? Porque o RNA é ele que vai levar esse pedaço de DNA para ser transcrito e vai produzir uma proteína. Essa transcrição de DNA é um pouco complicada, então eu vou colocar um vídeo para vocês entenderem bem passo a passo como acontece essa transcrição do RNA, tá certo? Genótipo. Constituição genética do indivíduo, isto é, são os genes que possuem em suas células e que foram herdados de seus pais, representados por letras. Sempre, a gente vai falar de genótipo utilizando letras para determinar esses genes, certo? E aí, constituição genética é a carga genética que você vai ter de seus pais. E aí, um exemplo bem básico sobre essa carga genética são os tipos sanguíneos, porque é algo que não vai ter modificação dependendo do ambiente. Então, quando eu falo de genótipo, eu estou falando do gene ou das características de um indivíduo que foram herdadas de seus pais. E aí, junto com ele, eu vou ter o meu fenótipo, que aí eu já vou ter um pouco diferente. Por quê? Porque são características manifestadas por indivíduos, características morfológicas, físicas ou comportamentais. É determinado pelo fenótipo, mas pode ser modificado pelo ambiente. O que é exatamente esse fenótipo? O genótipo, ele dá as características de um indivíduo de acordo com seus pais. Por exemplo, a cor da pele do indivíduo. Ele nasceu branquinho, por quê? Porque o genótipo de seus pais é de ser branco. Mas é uma pessoa que gosta de jogar futebol, é uma pessoa que gosta de ir à praia, é uma pessoa que gosta de piscina, é uma pessoa que gosta de esporte, então ele está sempre exposto ao sol. Como ele está sempre exposto ao sol, houve a modificação na cor da sua pele, ele passou a ser uma pessoa mais morena, por exemplo. E aí, o seu fenótipo hoje é de uma pessoa morena. Por quê? Porque houve mudança no seu fenótipo, no seu genótipo, por conta do ambiente em que ele estava inserido. Isso pode ser morfológicas, físicas ou comportamentais. Às vezes o indivíduo ele muda o seu comportamento de acordo com, às vezes até o ambiente em que ele está inserido. Por exemplo, um adolescente que gosta de festa, mas ele não gosta de beber. É uma situação de comportamento. Ele vai à festa, mas não gosta de beber. Só que, com o passar do tempo, por influências dos seus amigos, o que aconteceu? Aquele jovem começou a fazer uso de bebida alcoólica. Então, ele mudou o seu comportamento por conta do ambiente em que ele estava inserido. Então, o que é o meu fenótipo? São as características de um indivíduo que vem determinada por o seu genótipo, mas que pode ter modificação dependendo do ambiente em que ele esteja inserido, o local onde ele está convivendo. Cromossomos homólogos, como eu disse lá, são cromossomos que apresentam genes para a mesma característica e nas mesmas posições. Aí eu vou receber um homólogo do pai e um homólogo da mãe. Então, mesma característica, por exemplo, mesma cor do cabelo, a questão da cor do cabelo, a questão da pele, mesma característica. E na mesma posição. Por que na mesma posição? Eu vou mostrar a vocês que cada alelo, ele se divide em pedacinhos. Então, eu tenho que pegar, eles têm que se parear iguais para que eu não tenha nenhum tipo de mutação. Ó, eu recebo do óvulo N cromossomos, que vem da mãe. Por isso que aqui eles não estão pareados. Lembram que eu disse? As células somáticas são as células que dão origem aos órgãos do corpo, por exemplo, assim, e elas são formadas em pares. Então, as células do corpo, as células somáticas são formadas em pares, 46 cromossomos.
As células sexuais que dão origem a outro indivíduo são células que apresentam somente 23 cromossomos. Lembram o que eu disse? Exatamente. Por quê? Porque 23 do óvulo da mãe, vem 23 do espermatozoide, que vão formar 46 pares de cromossomos, o que a gente chama um zigoto 2N. Por que 2N? Um N da mãe, 23 cromossomos, um N do pai, mais 23 cromossomos que vão se unir, formando 46 cromossomos, ou seja, 2 Ns. Aqui eu mostro o meu alelo. Isso aqui, gente, são alelos, certo? Sempre que você vê somente um pedacinho assim de cromossomo, eu vou tratar ele como alelo. Então, vem o alelo do pai e vem o alelo da mãe, e aí ele disse, mesmas características e nos mesmos lugares. Lembra o que ele falou? Então, ele tem aqui, ó, tamanho do pé no da mãe, tamanho do pé no do pai. Observe que eles se emparelham iguais. Aqui deveria ser cor do cabelo, mas por um erro de digitação ele não saiu. Peço perdão a todos aí, tá? Olha. Mas aqui seria justamente a cor do cabelo no alelo da mãe, cor do cabelo no alelo do pai. Tipo sanguíneo no alelo da mãe, tipo sanguíneo no alelo do pai. Temperamento no alelo da mãe, temperamento no alelo do pai. Então, se você observar, eles são mesmo tamanho de alelo e cada característica está em posicionamento igual. Isso são alelos homólogos, porque cromossomos homólogos, porque iguais tanto em tamanho quanto na formação das características. Homozigose ou homozigoto, como a gente também gosta de falar. São seres diploide, ou seja, apresentam cópias de cromossomos, que apresentam 2 cópias de cada gene, cada um com um cromossomo homólogo, ou seja, cromossomo igual. O indivíduo homozigoto apresenta 2 alelos de um gene igual, sejam eles gene dominante ou recessivo. O que é exatamente isso? Lembram que eu disse lá atrás que eu ia tratar sempre de gene com letras? Lembram? Então, homozigoto são indivíduos que apresentam 2 alelos iguais. Nesse caso, 2A maiúsculo. Ou recessivos, 2B minúsculos, mas eles são iguais, tá certo? Não existe diferença nos seus alelos. São 2 alelos, certo? Um alelo, 2 alelos iguais. E a gente tem também o que a gente chama de heterozigose ou heterozigoto. São indivíduos que apresentam 2 alelos diferentes de um gene chamados de heterozigoto. E aí você observa que eu tenho 2 genes, só que eles estão diferentes. Eu tenho um maiúsculo e um minúsculo. Observe, todos eles são pares, só que pares diferentes. Um maiúsculo e um minúsculo. Isso vai caracterizar sempre a questão da característica de um indivíduo. Se o indivíduo vai ter, por exemplo, olhos azuis ou olhos escuros, cabelos claros ou cabelos escuros, é esse gene que vai determinar a característica de um indivíduo. Por quê? Vou dizer. A gente usa o termo dominância para os alelos que expressam a mesma forma de condição homozigótica ou heterozigota, que são chamados de dominante. Por exemplo, um indivíduo que apresente 2 alelos totalmente maiúsculo, um alelo, 2 alelos maiúsculo, ele é um indivíduo que a gente chama de dominante. E se ele apresentar um maiúsculo e um minúsculo, ele continua sendo dominante. Ou seja, se for tipo sanguíneo, o fator RH dessa pessoa vai ser positivo. A gente tem na característica do tipo sanguíneo, se ele é negativo ou se ele é positivo. Por exemplo, A positivo, A negativo. Desculpa, pessoal. O que é que determina isso? Justamente a questão de dominância. Se os seus alelos são dominantes ou não. Por quê? Porque eu tenho 2 situações. Desculpa. Ou ele é totalmente dominante, ou ele é o que a gente chama de
recessivo. E aí, o que seria recessivo? São os alelos que expressam na condição heterozigota somente dominados recessivos. Ó, lembram que eu disse que os alelos eles têm que estar sempre em pares? Então, recessivo é quando eles apresentam 2 alelos com a letra minúscula. No anterior, eu tenho 2 alelos com letra maiúscula e 2 alelos, um maiúsculo e um minúsculo. Então, ele é dominante. Se for, por exemplo, vou dar exemplos para ficar melhor. Vou dar o exemplo. Eu tenho a cor dos meus olhos castanhos e os meus alelos são dominantes. São 2 alelos maiúsculos. E eu caso com uma pessoa que ela é recessiva. Ela tem a cor dos olhos verdes, por exemplo. E aí ela é 2 alelos minúsculos. Como o meu é o dominante da história, então os meus filhos vão puxar a mim. Eles vão ter a cor dos olhos escura como o meu. Isso em termos de probabilidade, tá certo? Que a gente vai estudar lá na frente e vai fazer alguns cálculos para a gente conseguir identificar quando eu vou ter pessoas em casamentos de olho claro, casamentos de olhos escuros, tudo isso a gente vai ver. O que é que eu preciso que vocês entendam? Dominância, 2 alelos maiúsculos, ou um maiúsculo e um minúsculo, e recessividade, os 2 alelos são minúsculos, certo? Tudo isso que a gente viu se dá a partir de um processo de divisão celular. Essa divisão celular ela acontece em 2 modos, em 2 locais diferentes. Eu tenho o que acontece, a divisão celular, que a gente chama de mitose. Esse tipo de mitose ela vai acontecer em células somáticas do nosso corpo, tá certo? São as células que formam os órgãos do nosso corpo, os tecidos do nosso corpo. Por quê? Porque a divisão que a célula faz, dando origem sempre a 2 cromatídeos. Cromatídeos é essas perninhas dos cromossomos, tá, pessoal? Então, quando eu falo de cromossomo, cromatídeo é sempre a perninha do cromossomo que se une com a outra para formar um cromossomo, certo? Então, mitose, eu vou ter a divisão celular, dando origem a 2 células com 2 cromatídeos dentro dela. Observe que eu tenho 2 cromatídeos, ó, uma vermelha e uma azul. Isso em mitose, células somáticas. Meiose é a separação dos cromossomos homólogos no caso das células sexuais. Por quê? Cada célula, cada cromossomo vai dar origem a 2 cromossomos. Então, observe que o que lá em cima, em mitose, deu origem a 2 células, em meiose vai dar origem a 4 células. Por quê? Lembra que as células do nosso corpo, as células sexuais, vêm apenas 23 cromossomos de cada? Então, eu não posso ter pareamento de cromossomos. Nas células somáticas, eu posso ter pareamento. Nas células sexuais eu não posso, porque ela precisa estar sozinha para se unir com a outra célula que vem do outro indivíduo, certo? Então, mitose, divisão celular que acontece nas células somáticas, dando origem a 2 células. Meiose, divisão celular que acontece nas células sexuais e que dão origem a 4 células, ok? Beijo, meus queridos, certo? Como eu já disse no início, eu adoro falar de genética, porque a gente está falando da formação de cada um de nós. Isso é encantador, tá certo? Vou estar disponível para que a gente possa tirar as dúvidas, certo? Seguir com as atividades. E aí, quando a gente faz a atividade, o que é que acontece? A gente fica sem as dúvidas que possam surgir, tá bom? Um abraço!